Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E novo trimestre, né, gente? Já queremos começar muito bem aqui agradecendo a nossa liderança, ao nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, ao nosso bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor de publicações, bispo Abne Ferreira, e também a nossa querida diretora pedagógica, bispa Marvi Ferreira. Muito agradecidos estamos com o carinho de todos os senhores, com todos da Juventude de Cristo. Gente, olha, nossa revista Conectada esse trimestre está demais. Estaremos abordando o tema Profetas Menores. E já aqui nos nossos estúdios estamos recebendo a honra da presença do nosso comentarista da lição, pastor Marcos Flávio. Seja muito bem-vindo, pastor. Também os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E ele representando os rapazes, nosso querido diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a nossa lição de número 1 traz o título Introdução aos Profetas Menores. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Marcos Flávio. Seja muito bem-vindo, pastor. Os profetas menores somaram-se em 12. Mas por que eles receberam esse título de profetas menores? Muito obrigado, missionária Ana. Muito obrigado, diaconisa Jennifer Welter, diácono Vitor Rangel, Juventude de Cristo. É muito boa essa pergunta. Em relação aos profetas maiores, que são 5, e os 12 menores, essa diferença se dá em consideração ao número de escrito, volume da quantidade de profecias. Não que os profetas maiores sejam mais ou menos importantes do que os menores, mas sim devido ao número do volume das suas profecias. Por isso que o cânon bíblico os dividiu assim. Mas isso não perde nenhuma importância entre os maiores e os menores. Todos eles são importantes, porque todos eles foram inspirados por Deus, e o que nós vamos ver no decorrer das nossas lições. Ok, pastor. E qual a relevância do ministério profético no Antigo Testamento? Ok, missionária Ana, essa pergunta também é bem interessante. A relevância do ministério profético do Antigo Testamento se dá porque quando os profetas, né, eles eram usados por Deus, era como se o próprio Deus estivessem falando através deles. Por isso que nós vemos muito a expressão assim, diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, ou seja, era o próprio Deus falando pela boca dos profetas, e eles tinham uma grande importância entre a nação judaica, porque a importância desses homens, eles eram vistos como se o Criador, né, o Senhor, os estivesse usando para transmitir a mensagem para o povo. Por isso, a importância, a relevância do ministério profético no Antigo Testamento. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão ajudar ainda mais, a brilhantar ainda mais os estudos da Palavra de Deus. E estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, a diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. Ô Jennifer, o que o PIL traz para a gente nesta semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana tem por tema Caminho da Verdade. Nos tempos atuais, temos vivido muitas horas atrás das telas, utilizando por muito tempo a internet, seja para entretenimento, para lazer, para trabalho. E muitas das vezes as pessoas, elas se camuflam, usam máscaras e não mostram seu verdadeiro eu, se escondem atrás das telas. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus, Ele é a verdade. Que nós possamos seguir o seu modelo, que nós possamos usar a tecnologia, os recursos digitais para propagar o reino de Deus, que possamos utilizar a nosso favor. E pastor Marcos, a Juventude de Cristo quer saber, de que forma surgia um profeta? Muito boa essa pergunta, diaconisa Jennifer. O profeta surgia
geralmente, quando era um momento de apostasia tomava conta da nação de Israel. O que é a apostasia? É o povo se distanciar de Deus. Então Deus ele levantava um profeta nesses tempos de apostasia, injustiça social, uma corrupção sacerdotal, ou seja, todo um contexto histórico que fazia com que precisasse de um profeta para exortar a nação, para poder corrigir um paganismo religioso. Tudo isso influenciava diretamente com que Deus levantasse um profeta para exortar a nação, para que eles pudessem se arrepender, santificar as suas vidas. Por isso que era levantado um profeta em determinados momentos da história do povo de Israel. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre, Profetas Menores, História, Mensagem e Desdobramentos do Profetismo em Israel. Adquira agora mesmo o seu exemplar neste telefone que está passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe e até lá!